Deus. Obrigado, Jesus. Vamos lá. A partir do versículo 1, diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, né? O seu sogro, sacerdote de Mídia, e levou o rebanho para trás do deserto, aonde era o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, de uma sarça. Olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça queima e não se consome. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Disse ele: Eis-me aqui. E disse: Não te achegue mais para cá. Tire os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar onde está é terra seca, é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exaustores. Por causa dos seus exaustores, porque conheço as suas dores. Portanto, desci para livrar das mãos dos egípcios, e para fazer subir da terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, a um lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jabuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. Também tenho visto a opressão que és oprimido. Vem agora, pois, e enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, irmão? Amém. Eu quero trazer algumas reflexões que está aqui nesse capítulo. A Bíblia vai falar de Moisés. Moisés, ele era um homem como eu, como você. Moisés era um homem que durante a sua vida pecou. A Bíblia vai dizer que ele matou um homem e enterrou na areia. A vida de Moisés não foi fácil. Desde criança, o diabo já tentava contra Moisés. Naquela época, na época que Moisés nasceu, havia uma ordem de matar toda criança que era do sexo masculino. Naquele tempo, o Faraó tinha medo que aquele povo crescesse e ficasse forte e dominasse eles. Então foi dada uma ordem para que tirassem a vida das crianças, para que não deixasse com que as mulheres hebreias tivessem filhos homens. E no meio disso, havia mulheres que tinham temor do Senhor, mulheres que eram tocadas por Deus e não tinham coragem de fazer tal coisa. Fizeram com várias crianças, mas no momento que nasceu Moisés, a parteira, que naquela época era parteira, ela não teve coragem de tirar a vida de Moisés, porque a ordem era tirar a vida de Moisés. Naquele momento que aquela mulher pegou aquela criança, com aquela ordem de matar aquela criança, ela pegou aquela criança, pôs no cesto e pôs rio abaixo. E Deus tinha um propósito, desde a infância, na vida daquela criança. Deus tinha um propósito, mesmo antes de Moisés nascer, na vida daquela criança. Ele ia ser o libertador de Israel. Ele ia levar o povo a sair do sacrifício, do sofrimento, das mãos de Faraó. Então ali soltou aquela criança no mar, no rio. Aquela criança desceu o rio abaixo.
Eu imagino que no meio de jacaré, no meio de perigo, mas Deus guardou a vida daquela criança. E aí, quem que achou aquela criança? A filha de Faraó, uma princesa. Pegou aquela criança e cuidou dela até ele crescer. Ele foi então preparado pelo Egito para ser rei, para ser príncipe. Moisés foi preparado para ser príncipe. E a Bíblia vai dizer que ele, vendo a opressão do povo, ele se irritou a ponto de tirar a vida de um homem e enterrar na areia. E quando o Faraó soube disso, deu uma ordem para prender Moisés. Moisés, então, ele agora vira um fugitivo. Ele vai para o deserto. No deserto, meu irmão, com toda essa história, Moisés aí encontra Jetro. E Jetro dá a ele ali uma das suas filhas, se torna sogro. E Moisés agora ele começa a trabalhar de o quê? Pastor. Ele começa agora a pastorear as ovelhas de Jetro. Olha para você ver que até aqui se passaram 40 anos. 40 anos se passaram. E eu ficava imaginando Moisés pensando, e o meu povo que está lá no Egito, né? E a minha família que está lá no Egito, como é que eles não estão sofrendo? E um dia, Moisés então trabalhando, porque Deus não chama ninguém à toa, Deus só chama aqueles que trabalham, amém ou não amém? Amém. Deus chamou ele no meio de uma sarça. Isso é tão interessante, irmão, que esse é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nessa tarde. Deus chamou ele no meio de uma sarça. E ele virou para ver. O anjo do Senhor bradou no meio de uma sarça. Quem que era aquele anjo, irmão? Era o próprio Deus se manifestando a Moisés no meio de uma sarça. E hoje, toda vez que eu vejo anjo na Bíblia, eu vejo Deus se manifestando através de homens. Deus usa quem para falar com a gente? Homens. Deus usa mulheres. Amém, irmão? Amém. Deus hoje não entra no meio de uma sarça, mas ele usa um homem, ele usa uma mulher. O anjo do Senhor hoje no Novo Testamento é ligado a pastor, a missionário, evangelista, profeta, né? O problema é que às vezes a gente olha para o homem e não olha para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ali, né, Moisés olhou aquela grande maravilha. E uma das coisas que eu abordo aqui, irmãos, é a visão espiritual. Deus abriu os olhos espirituais de Moisés para ver aquela grande maravilha. Chamou a atenção de Moisés. Deus aqui nessa tarde, Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Porque a gente olha as coisas, a gente acha que é natural, é normal. Não, irmãos. É o agir, é o operar de Deus. Não existe, na verdade, o acaso nas coisas de Deus. Não cai uma folha da árvore se não for pela permissão de quem? De Deus. Moisés, na hora que ele parou e olhou para aquela sarça, ele se admirou, porque aquilo era uma maravilha que estava acontecendo. Eu quero que você entenda que Deus que abriu os seus olhos espirituais para você ver as maravilhas de Deus. Amém ou não amém? Amém. Ver as maravilhas, ver o agir, o operar de Deus. Moisés então ele parou para olhar aquela sarça porque ela ardia e não se consumia. Havia um anjo ali que estava enviado para me entregar um recado a Moisés. Irmãos, Deus aqui nessa tarde, Ele está nos entregando um recado através da sua palavra. Oh, glória. Deus nos fala quando a Bíblia está aberta, e a Bíblia está aberta aqui, ó. Amém. Nós estamos aqui agora, nesse momento, ouvindo a voz de Deus. E aí quando ele parou para se virar, ele viu aquela grande maravilha. O anjo, no meio da sarça, entregando o recado para Moisés. O que significa anjo? Anjo aqui, na minha tradução aqui, significa ângelos,
mensageiro enviado. Eu não lembro, que acho que tem muita gente que não lembra. Mas na minha época tinha o tal de office boy. Hoje em dia quase não usa, tem e-mail, tem WhatsApp, mas antigamente mandava-se um recado pelo office boy. O office boy ia lá, levava o recado, fazia o serviço, né? E o mensageiro de Deus não é nada mais, nada menos do que um office boy de Deus, trazendo o recado, a mensagem de Deus. Hoje, nessa tarde aqui, eu quero ser office boy de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Trazendo o recado, a revelação e a mensagem de vitória em nome de Jesus.